Oi! Hoje é a estreia do projeto Contos do Meio-Dia, edição 2023. E a primeira coletânea que vamos começar a destrinchar por aqui é intitulada Partes de uma Casa, vários autores. E a pequena primeira história que vamos conhecer é intitulada João Maia 237, escrito por Carol Ben-Simon. Estava coberto de sangue quente e sentiu as pálpebras melecadas e depois começando a endurecer mais do que sentiu o corte na perna esquerda ou a dor nas costas. Ficou debruçado sobre o volante como se tivesse achado uma boa posição para dormir, envolto no cheiro de metal, cidade e chuva. Isso durou uns poucos minutos. Levantou a cabeça devagar quando ouviu alguém gritar: "Chama, chama a ambulância!" Então, nem precisou se virar para saber que havia uma pessoa desconhecida a poucos centímetros do que um dia fora a janela do chevette do seu pai, olhando fixamente para ele com uma curiosidade selvagem. Assim começa João Maia 237, escrito por Carol Ben-Simon, que nesta abertura aqui de grande impacto, a gente percebe, né? Acabou de acontecer um acidente automobilístico, na verdade um chevetinho enfiou a cara num muro. E temos aqui este protagonista que durante toda a narrativa a gente não fica sabendo o nome dele. Mas, sim, a gente sabe o nome da pessoa que estava do lado, no banco do carona, que foi projetado para fora. Pois é, o Leonardo. E, claro, temos um trauma aqui constituído, um acidente gravíssimo. E naquelas, isso era para ter acontecido? E se aconteceu, o que resulta de tudo isso? Bom, não vou dar nenhum outro detalhe, porque senão estraga a experiência de quem ainda pretende ler este conto. Minha avaliação do texto. Tá aí uma coisa muito importante numa coletânea de pequenas narrativas: começar bem. E posso dizer que com certeza quem fez a seleção aqui, bom, pelo menos o prefácio desse livro é feito pelo Itamar Vieira Júnior. Não sei se ele realmente fez toda a seleção de autores, convidou, passou a temática, enfim. De qualquer forma, se foi ele ou não importa. O que vale é que colocaram bem uma pequena história para abrir esta coletânea de contos. Porque, assim, se você começa bem uma coletânea, você já fica inspirado a ler as próximas histórias. E melhor ainda, né? Quando a última história também é muito boa, impactante, aí você faz um cerco que você acaba não esquecendo nunca, às vezes, a publicação. De qualquer forma, começou bem. Sim, a Carol Ben-Simon aqui na sua história, ela faz realmente uma abertura que deixa a gente desconcertado. Uma coisa de deixar a gente, talvez, num clima de terror. Muitos podem pensar: meu Deus, a história vai ser sobre isso? Não, na verdade não é. O que vale aqui, o que ela quer discutir, é realmente as sensações pós-traumáticas. Se é que tem conserto nessa situação onde você estava dirigindo um carro e alguém que estava com você acabou falecendo. Ou seja, a culpa é totalmente sua, não tem como dizer que não. Ainda mais quando depois a história vai se desdobrando um pouco e se descobre que os dois ali estavam encaixaçados. O protagonista da história e quem estava ao lado, que é o Leonardo. Bom, nessa época, que a história acontece em 1993, bom, o autor, o narrador da história, tem 19 anos e o Leonardo 17. Eles não se conheciam. Se conheceram ali naquela noite, era um show, começaram a beber, conversar, falar sobre a vida, até colocado, pontuado, que não era comum naquela época, né, um jovem de 19 anos ser amigo de um de 17. Eu achei meio esquisito isso, mas ok. O que vale que foi uma amizade que se construiu ali e se percebia que da parte de Leonardo, o falecido, havia muitos sonhos a serem, né, caminhados e foi tudo, claro, interrompido. E é óbvio então que o protagonista da história ele fica com baita de um trauma. Então a história se desenvolve por esta pegada, a passagem de alguns anos onde, digamos que nada foi resolvido. E sim, é um tipo de história bastante interessante, porque são coisas de refletir sobre o que você faz na vida, ou o que você pode fazer, ou o que você gostaria de fazer, frente ou em comparação a alguém que não adianta, acabou. Então, essa dor realmente é muito bom o texto, que aliás não tem barriga, é o tipo da narrativa que ela se desenvolve de uma maneira até curta, um pouquinho as páginas, e coloca exatamente o que precisa para somente discutir isso. O trauma,
o trauma do protagonista. Mas tem outro trauma também que se revela mais para frente, quase no encerramento aqui da história. O que também deixa o final do conto muito bom, porque, assim como eu comentei a respeito da estrutura de uma coletânea de contos, o próprio conto também tem que ter esse tipo de modelo, ou seja, começar bem e terminar talvez melhor ainda, você acaba não esquecendo. E sim, o final aqui, ou melhor, o começo é super impactante. Talvez alguns possam considerar que o final não tem tanto poder assim, da mesma maneira que o começo, mas de qualquer forma é bom, com certeza é. E sim, como eu quero comentar a respeito dele, tenho que avisar para vocês que vamos entrar na seção de spoiler. Caso você não queira saber exatamente como termina a narrativa, porque você vai curtir junto comigo todas as pequenas histórias desse livro, então dá uma olhada aqui nos capítulos, tá na descrição do vídeo, ou então tá aparecendo aqui na barrinha inferior. Pula lá para a parte onde eu atribuo uma certa nota a esse conto da Ben-Simon, porque agora eu vou falar como essa história acaba. Bom, a história tem um pulo de alguns anos para frente. Começa em 93, depois vai para 95, mas o que importa mesmo é que ela pula mais ainda para frente e vai para 2019, ou seja, 27 anos depois do acidente, ou algo assim mais ou menos. E aí sim, temos uma situação onde este protagonista aqui acaba narrando pra gente que ele seguiu a vida da maneira que pôde, casou, teve 2 filhos, depois se separou, mas ele foi um errado o tempo todo. E sim, vale dizer, ele sofreu uma sequela não muito grave, mas que incomoda bastante ele. Talvez não muito, podia ser mais. Ele ficou manco, ele estava puxando então a perna para sempre. E digamos que quando teve acontecido do acidente, ali no bairro onde ele morava, afinal de contas, os dois eram meio que vizinhos quase, né? Muita gente quis o seu mal, né? Por ele ter matado, né? A culpa, ele estava no volante e a culpa é dele, no fundo. Ele estava bêbado, né? Completamente bêbado. Os dois estavam, mas se o motorista está bêbado, a culpa é 100% dele. As pessoas ficaram desgostosas com ele, né? E ele, por sua vez, nunca teve coragem de procurar a família de Leonardo, né? Que tinha lá o pai de família, chamado Nestor, a mãe e mais 2 outros irmãos. Pois bem, ele nunca teve coragem. Só que o destino tem aquelas armadilhas. Passado todos esses anos, em 2019, ele trabalhando numa empresa que faz demolição, acaba sendo contratado por Nestor, o pai do falecido Leonardo, a fazer um serviço lá naquela casa, que ele nunca mais viu, ele mudou daquele bairro, ele foi tentar viver, tentar esquecer o seu trauma. Pois bem, ele está lá então, nesta casa que um dia Leonardo morava, e óbvio, ele se sente completamente incomodado por estar ali diante do pai dele, completamente envelhecido. Ele até comenta, eu estou derrubando essa parte aqui da casa porque minha esposa faleceu ano passado e era ela que não deixava mexer nas coisas, ou seja, ela faleceu, ele pôde, digamos assim, o pai de Leonardo, começar a viver a sua vida e resolveu demolir uma parte ali da casa que então, claro, o protagonista aqui da história, junto com outro assistente, estava ali demolindo. Ele achou o tempo todo que não estava sendo reconhecido, mas sim, desde o começo, assim que ele apareceu na frente da casa, o Nestor o reconheceu, sabia que ele era o culpado da morte do filho. Mas isso vai se postergando à medida que os dias vão passando, porque a demolição demora, mesmo com o martelo hidráulico, aquilo é demorado. Até um dia que, praticamente nos últimos, já acabando o serviço, o ajudante do protagonista, que é chamado de Wesley, né? Não é o protagonista que chama Wesley, o ajudante que chama Wesley, né? Ele precisa fazer outro serviço, então aqui o protagonista está sozinho com o Nestor em casa. E ele, o tempo todo que estava aqueles dias ali, ele queria se confessar, né? Se declarar, fui eu que matei seu filho. No final das contas, quando ele começa a tentar isso nos últimos dias, o Nestor fala, eu sabia quem você era o tempo todo, desde o começo. Isso causa um impacto também interessante, né? Porque a gente fala, caramba, se ele já sabe, então não tem aquele elemento surpresa, né, da reação. Mas sim, havia algo guardado por Nestor durante todos esses anos também. A vingança, que ele diz, né? Foi a mulher dele que impediu que ele fizesse uma loucura, literalmente matasse então o protagonista da história pela morte do filho. Então, no finalzinho mesmo da história aqui, a gente acaba descobrindo que até parece que vai haver um certo perdão, mas não. Num certo momento, Nestor aparece armado, apontando
para a face, então, ali do cara que matou seu filho. Só que aí no finalzinho, nos últimos instantes, ele não tem coragem, apenas diz: pega alguma coisa aqui das tranqueiras que sobraram do meu filho e leva. Na verdade, o final é um pouquinho, não digamos que é aberto, mas é um final sem aquele efeito catártico. Afinal de contas, os dois personagens traumatizados meio que não se resolveram de fato. Ok, o protagonista até conseguiu se confessar à família do falecido. Já o pai do Leonardo, digamos que ele não conseguiu se vingar. Ou conseguiu, porque no fundo, talvez, naquela época anterior, não foi só apenas a mulher que o deteve. Ele mesmo teve consciência de não fazer outra grande besteira também, né? De qualquer forma, descrevendo a cena, do jeito que ela acontece, o finalzinho de toda essa narrativa, você pode até dizer, parece fraco. Mas o que vale é a construção da Ben-Simon, que tem um encadeamento bastante interessante o tempo todo, desde o começo do conto. Ela tem uma batida muito boa. Como disse lá no começo do texto, do vídeo aqui, não há barriga nesta narrativa. Ela flui o tempo todo para frente e coloca as duas questões dos traumas de uma maneira conflitante ao final, mesmo que não seja super, opa, que final sensacional, ainda tem o seu impacto, justamente porque ele é quase aberto. Não é aberto, na verdade, porque a gente sabe o final dos dois. Quase um deixa estar, do jeito que ficou, tá bom, não vamos piorar mais ainda. Basicamente isso. E, portanto, a gente pode concluir que essa história aqui, ela meio que consegue desenvolver o tema que ela propõe lá no começo, que é exatamente analisar, dar uma olhada em cima de um certo trauma. O que a pessoa consegue fazer da vida depois que ela está mortalmente ferida, talvez, em termos de sentimento. Sim, as marcas deixadas do acidente, por exemplo, no protagonista da história, que arrasta a perna, é parecido com a do outro personagem que eu comentei na parte do spoiler. Sim, com certeza é. E a solução desses dois personagens para o problema que viveram durante anos e anos, se não é catártico para nós leitores, para eles, para os dois, tem fundamento, tem peso e sim tem conclusão. Portanto, o texto ele é redondo, do começo ao fim, ele tem uma proposta narrativa de evolução dos sentimentos dos personagens e tudo conclui de uma maneira satisfatória, pelo menos no meu entendimento. Mas eu acredito que todo mundo que lê essa história aqui vai achar muito interessante. E é por causa disso que, para ela, digamos, uma excelente abertura aqui dessa coletânea, eu atribuo 4,5 asteriscos. Mas se eu achei tão bom, por que eu não acho que merece a nota máxima, 5 asteriscos? Não sei. Porque no fundo, talvez ela não seja super sensacional. É muito boa, mas não é sensacional. Aí daqui, quando a gente fica revisando as notas que a gente atribui às pequenas histórias que a gente viu aqui ao longo de 6 anos de projeto, às vezes você percebe, caramba, eu dei 5 para um certo conto, mas eu não lembro mais nada dele. Ou seja, no fundo, a nota que a gente atribui agora, mesmo gostando bastante, a gente não sabe se vai ter impacto daqui a alguns meses, daqui a alguns anos, se a gente vai realmente lembrar. Mas fica a dica, que é por isso que vale as notas. É você marcar de alguma forma no papel ou na tela do computador que aquele dia que você leu essa história, você gostou, por isso você deu 5. Ou aquele dia você não gostou, por isso que você deu 1 asterisco. Enfim, é uma marcação. Aí vale você ir atrás de novo da história e tentar descobrir novamente se você estava certo ou não anos atrás. Enfim, bom, começou bem realmente essa narrativa. E vamos combinar então que continuaremos com os próximos outros 6 textos por aqui, às quartas, sextas e segundas-feiras das próximas semanas. Sempre lembrando, depois que acabar esse livro, entra outra coletânea e o processo continua até o finalzinho do ano, aqui dentro do projeto Contos do Meio-Dia, edição 2023. Mas, enquanto os próximos vídeos não chegam, eu deixo aqui do lado dicas de outras resenhas que aconteceram lá na edição 2022 do Contos do Meio-Dia. E tchau!